A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De quinta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus aí, né? Mais uma semana sendo vencida, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Até aqui, Deus tem nos ajudado, né? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele Ele é tão maravilhoso, né? Tão poderoso, misericordioso, né, meus irmãos? Ele nos ama, ele quer o nosso bem, né? E ele quer pouca coisa de nós, meus irmãos. Ele quer que nós tenha fé e venha obedecer. É isso que Deus quer de nós. E desde o começo do mundo, né? Lá em Adão e Eva, ele vem falando, obedeça, não me desobedece, né? Ele só queria de Eva e de Adão obediência, meus irmãos. Obediência no que ele estava falando, que não era para eles comer a fruta do pecado, né? Mas o ser humano, meus irmãos, mesmo nós sendo criado, né, por Deus, porque foi Deus que nos deu a vida, foi Deus que nos formou, né, meus irmãos? Nós somos teimosos. Amém? Nós somos teimosos, meus irmãos. Eu, você. Muitos podem falar, esse irmão aí não sabe o que está dizendo, mas é verdade. Se você parar para analisar, meus irmãos, todos nós, seres humanos, somos teimosos. Deus fala para nós ir para a direita, nós escolhemos a esquerda. Deus fala para nós, não olha para trás, olha para frente, pois o ser humano é tão curioso, tão desobediente, que olha para trás. Deus está falando, segue em frente, não para, ora mais. O ser humano para de orar, desanima, não quer perseverar. Muitos já estão com uma preguiça que nem lê a palavra, lê. Então, muitas das vezes, meus irmãos, o que acontece na nossa vida, o que as bênçãos não chegam de Deus para muitos, é por quê? Porque estamos em desobediência. Porque nós damos mais ouvidos para a voz de Satanás, para as setas inflamadas, do que perseverar na palavra, né? Muitas das vezes, meus irmãos, nós escolhemos mais os prazeres da carne, do mundo, né? A bebedeira, o vício, né? Do que a palavra do Senhor e a retidão na casa do Pai, né, meus irmãos? Quantos hoje estão dentro da casa de oração de Deus? Amém? Né? Quantos estão, meus irmãos, buscando a Deus com o coração sujo, em pecado, errando todos os dias, mas não querem se acertar com Deus. Não, acha que Deus vai ter a infinita misericórdia e o amor, né? Vai salvar, né? No último dia. Não, não é assim, meus irmãos. Por que que o nosso Jesus salvou o ladrão e o outro não? Porque o ladrão, meus irmãos, fez coisa errada, mas houve arrependimento por completo. O ladrão foi morar com Jesus. Por quê, meus irmãos? Houve arrependimento sincero de corpo, alma, espírito. E o outro não, meus irmãos. E quantas pessoas não se arrependem pelos pecados, não se arrepende pelos seus maus caminhos. Muitos acham que é só vestir uma roupa longa, tampar, né, aqui a frente, né, pentear o cabelo, deixar crescer e ir na igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e voltar da igreja para casa, né, e andar errado, que tá tudo certo, porque se está indo para a igreja, você vai ser salvo, você não vai passar por aflições, né? Muitos acham que indo na igreja
né? Vai, como se diz, não vai vir para eles, né, a penalidade, né, dos erros. Acha que estão sendo vão ficar aí, né, sendo defendido por Deus, e não, meus irmãos. O nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Amém? Ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador. Aquele pecador que se arrepende de corpo, alma e espírito. Que se entrega a sua vida a Ele. Que sai do mundo e fala assim: Senhor, hoje estou daqui em diante, eu sou seu. A minha vida é sua. A minha casa é sua. A minha família é do Senhor. E eu resolvo te obedecer. Esses são os verdadeiros cristãos. Que independente do que o homem acha ou deixa de achar, ele está seguindo a Jesus. Independente da situação financeira, da crise econômica, do que for, meus irmãos, ele está com Jesus. Independente da situação, do cenário, ele está com Jesus. Independente, meus irmãos. Ele anda em obediência. E Deus manda eu te dizer que todos os que andam em obediência têm bênçãos, sem medidas, aonde abrange todas as áreas, meus irmãos. Deus, ele abençoa. Deus, ele traz prosperidade para aqueles que andam em obediência. Daí muitos vão falar assim: nossa, mas o irmão só vive falando em obediência. Por quê, meus irmãos? O Espírito Santo me traz eu aqui para sempre tocar na palavra obediência. Porque muitos desobedientes à palavra e desobedientes aos direcionamentos de Deus morreram no deserto, ficaram para trás. Muitos, meus irmãos. Muitos, meus irmãos. Por causa da desobediência, não viram a terra prometida. Caso de quem? Moisés. Moisés caminhou com o povo, mas ele entrou na terra prometida? Não, meus irmãos. Por quê? Porque lá no finalzinho, meus irmãos, Moisés ficou nervoso, se irou e não deu a glória a Deus. Você está entendendo que muitos que se acham santo aí nessa terra, que rota santidade, pode chegar no último dia para fazer a passagem para a vida eterna, errar como Moisés errou, e Moisés não entrou na terra prometida? Você já parou para pensar? Amém, meus irmãos? Não podemos rotar a santidade nessa terra como muitos rotam a santidade. Né? São tão santos que chega e julga os outros. Né? Julga até o próprio Espírito Santo. Né? Amém, meus irmãos? Deus, eu não sei porque estou falando essa palavra, mas tem endereço certo. Meus irmãos, nós temos que estar na presença de Deus, buscar, sim, prosperidade, sim, meus irmãos, buscar coisas terrenas para o nosso conforto, sim. Quem que não gosta de ter um carro para passear, né, meus irmãos? Para ir trabalhar, não sair de bicicleta, né? Quem que não quer ter uma casa sua, né, onde você não vai pagar aluguel? Quem que não quer nesse mundo? Todo ser humano quer, né? Todo ser humano quer viver bem, comer bem, né? Amém, meus irmãos? Nenhum ser humano quer comer arroz puro. Amém? Nenhum ser humano quer viver uma vida dormindo na pedra, colocando sua cabeça no tijolo. Não, nós queremos o quê? Nós queremos viver, nós queremos trabalhar, nós queremos frutificar nessa terra. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que andar em retidão.
Porque todos aqueles, meus irmãos, que andaram em obediência, receberam bênçãos do Pai, receberam a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Você que está buscando bênçãos nessa terra, busque primeiro a Deus, o amor de Deus, busque a presença do Senhor. Olha que Deus está falando hoje com pessoas. Tira o seu coração das coisas terrenas. Tira os seus olhos daquilo que o seu coração almeja. Coloque os seus olhos em Deus. Busque a Deus. Nós podemos pedir a Deus, meus irmãos, que Deus nos prepara aí um caminho certo para uma casa, prepara um caminho certo para comprar um carro. Podemos, meus irmãos, mas não com o coração nas coisas terrenas. Amém? Porque tem muitos que estão com o coração nas coisas terrenas, estão buscando a Deus, amando aquilo que nem tem, querendo, desejando aquilo que vai apodrecer, vai se acabar nesse mundo. E Deus está falando para você, coloque seu coração em mim. Ame eu pelo que eu sou, não pelo aquilo que eu posso te dar. Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso amor, transferimos o nosso amor das coisas materiais para Deus, para Cristo, para a palavra, vamos seguir a Deus. Ah, mas a minha vida está difícil. Segue a Deus. Se Deus já te abençoou, glória a Deus. Não saia da presença do Pai, mas coloque o seu amor em Deus, porque Ele é o caminho da nossa salvação, meus irmãos. E se você parar para analisar tudo que nós construímos nessa terra, que Deus nos dá a oportunidade de ter, vai ficar, quando assim que nós fechar os olhos, que nós fazer a passagem. Porque a nossa vida, você tem que entender uma coisa, a nossa vida não é aqui nessa terra. A nossa vida começa quando nós morremos aqui para o mundo. Aí a nossa vida começa. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, sonhar é bom, mas o nosso amor maior tem que estar em Deus. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Que não é para você amar primeiro as coisas terrenas, mas amar primeiramente a Deus. Amém? O que é amar a Deus, meus irmãos, é obedecer a palavra. Não ser religioso, porque tem muitos religiosos aí que estão passando até por cima de Deus. Não, não seja religioso. Deus não quer isso. Deus não quer que você entre em religiosidade aí, de homens, não. Deus quer que você segue a palavra, que você obedeça a palavra, que você venha obedecer os direcionamentos dele. Deus quer que você ame ele em primeiro lugar, depois as demais coisas. É como está escrito, meus irmãos. Buscai o reino do céu em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, conforme você vai caminhando em obediência com Deus, nos caminhos do Senhor, andando certo, amando Ele, buscando Ele, Deus vai acrescentando na sua vida. E foi o que aconteceu na minha. Amém, meus irmãos? Quando eu comecei, quando eu voltei, né, que Deus me arrastou de novo para a igreja, porque eu não queria ir, eu estava relutante, né, para não ir para os caminhos do Senhor. Eu sempre falava que eu não estava preparado, que eu precisava se preparar, né, que, né, meus irmãos, é aquela ladainha de sempre, né. Não, eu não estou preparado, mas se nós esperar ficar preparado, meus irmãos, nós morre e vai para o inferno. Amém, meus irmãos? Temos que ir do jeito que estamos, sem preparação mesmo, porque daí o Espírito Santo vai nos moldando. Amém? Meus irmãos, quando eu voltei para a igreja, no caso, né, meus irmãos, porque eu já tinha desviado, amém? Meus irmãos, eu ia lá e clamava, eu com dor na perna, precisando de uma cura, pois eu pedia que Deus me ajudasse e eu comprar uma casa. Então, quer dizer, meus pensamentos estavam onde? Nas coisas terrenas. O meu amor estava em coisas terrenas. Eu pedia prosperidade a Deus. É proibido pedir? Não, meus irmãos.
Não, não é. Mas eu, antes de agradecer o que eu já tinha, pela minha vida, pela minha saúde, amém, meus irmãos? Eu estava pedindo coisas materiais, pois olha para você ver a santa ignorância do ser humano. Eu estava pedindo uma casa e não a cura da minha perna, e não a melhora da minha própria saúde. Olha para você ver. Meus irmãos, conforme eu fui lendo a palavra, conforme eu fui ouvindo a palavra, amém, meus irmãos, e não desistir dos caminhos do Senhor, amém. Meus irmãos, minha vida foi transformada de dentro para fora, estou falando de mim, amém. Eu fui transformado de dentro para fora. Eu comecei a enxergar um Deus totalmente diferente que muitas pessoas pregam, amém. Não estou falando para você aqui, meus irmãos, que não pode pregar prosperidade. Pode sim, porque Deus prospera na terra. Amém? Mas muitos esquecem que nós precisamos andar em obediência. Muitos acham, não, vem por os caminhos do Senhor que você vai virar um empresário, você vai ganhar uma casa, uma mansão, né? Olha, Deus está chegando aí com milhões para te dar. Não, não é assim, meus irmãos. Todo o caminho do Senhor tem o seu processo. Amém? E Ele dá a quem Ele quer, não o que nós queremos. Coloque isso no seu coração. Mas busque primeiro a Deus. Depois eu comecei, meus irmãos, se acertar nos caminhos do Senhor. Eu comecei a buscar Ele em primeiro lugar. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Aí, meus irmãos, as demais coisas veio. Deus veio colocando tudo, cada um no seu lugar. Amém, meus irmãos? Você quer vencer? Obedeça a palavra do Senhor. Continue firme. Ah, mas está difícil, tá complicado, as coisas estão horrível na minha vida. Continue nos caminhos de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Daí eu aprendi, meus irmãos, primeiro Deus, depois as demais coisas. Amém? Primeiro eu entro na presença de Deus para agradecer pelo meu dia, pela minha vida, por eu estar na presença santa e poderosa dEle. Eu agradeço a Ele em primeiro lugar. Depois eu peço o que meu coração deseja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não é proibido você pedir. Amém? Porque Ele é teu Pai. Ele tem poder. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o dono da vida e da morte. Então o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Mas o que Ele quer de mim e de você é andar em obediência. Amar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vai começar a acrescentar na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava com a palavra aqui, ó, certa para dizer. Mas o Espírito Santo me levou para outro lado. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, comece a adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é Rei. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Exércitos, que não perde batalhas. Ele é o seu Deus, o seu Criador. Quando você entender que Deus é o seu Criador, o seu único e suficiente Salvador da sua alma, aí você vai começar a entender que as coisas do mundo não têm valor perto do amor de Deus que Ele tem para nós. Amém? Comece a colocar Deus na frente da sua vida, em tudo que você for fazer. Deus em primeiro lugar, porque Ele quer te prosperar, meu irmão. Ele quer mudar a sua vida. Mas para isso, para Deus mudar a nossa vida nessa terra, para Deus começar a agir na nossa vida, nós temos que provar a Ele que nós amamos a Ele e não as coisas terrenas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém por essa palavra. Coloque Deus em primeiro lugar. Que você vai ver as coisas começarem a dar certo na sua vida, as coisas começarem a mudar, porque eu vi com os meus olhos a minha vida mudar. Eu saí do pouquinho que eu ganhava
estou ganhando um pouquinho mais multiplicação na minha vida. Amém? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu ganhava pouco e vivia endividado. Hoje eu ganho pouco, mas tem a multiplicação do Senhor na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Porque o pouco que eu ganhava antigamente, que é o mesmo de hoje, amém, meu irmão? Praticamente, né? Eu vivia endividado, devendo para os outros e passando falta dentro de casa de alimento. Hoje eu ganho pouco, mesmo o pouco de antigamente, não devo nada, amém, meus irmãos? Consigo pagar minhas contas em dias, amém? E Deus multiplica as compras dentro da minha casa, o dinheiro e tudo, amém, meus irmãos? Deus, ele começa a colocar as coisas no lugar quando nós começamos a buscar ele de todo o nosso coração, amém? De todo o nosso entendimento. Busque a Deus, ame a Deus em primeiro lugar, porque Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, sua vida, sua família. Deus vai mudar o destino, a sua história. Deus vai mudar as portas. Vão fechar portas pequenas, vai se abrir portas grandes. Deus é assim, meus irmãos. Amém? Deus, ele faz na nossa vida banquetes, não pratos coloridos que tem no mundo. Se nós andar em obediência, meus irmãos, nós seremos salvos. Olha só. Se nós andar em obediência, nós seremos salvos. E além da salvação, nós temos bênção nessa terra. Amém? Por mais que nós estejamos aí com dias maus na nossa vida, que é o normal, estamos na terra, né, meus irmãos? Mas teremos paz em meio à tribulação, teremos bênção, comeremos do bom e do melhor, mesmo com o pouco que nós recebemos, porque Deus, ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você pensamos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tenho que dar um recado aqui. Tem pessoas aqui que vão assinar, eu não sei o que, mas está lá no juiz, no cartório, uma coisa assim. Vai ser assinado um papel aí que você tanto quer, que você tanto busca a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tem um renovo aí chegando para uma mãe, né? Uma mãe, né? Tá chegando aí um renovo. Eu não sei se é na filha, no filho, mas está chegando um renovo aí para uma mãe que está pedindo, né? Até misericórdia para Deus, para que dê um jeito. Eu não sei, o Espírito Santo não me revela, mas tá aí, meus irmãos, a tua resposta. Amém? Basta você crer que é Deus falando com você e não o irmão Adilson. Amém? Meus irmãos, eu novamente vou falar para vocês, de mim eu não tenho nada para entregar para vocês. Amém? Se não é Deus, meus irmãos, nem aqui eu estaria gravando. Amém, meus irmãos? Porque eu sou fraco, sou falho, eu peco, erro todos os dias, meus irmãos. Como vocês, eu estou atrás de ganhar a salvação. Estou perseverando nos caminhos, Senhor. Amém? Para que eu venha ter a salvação, para que Deus venha agir na minha vida. Amém? Como vocês. Então obedeça a Deus, porque o que eu passo, meus irmãos, o que eu passei, Deus falou que é experiência para outros. Então por isso que eu sempre estou falando o que eu passei nessa minha vida. Amém? Que não foi fácil, meus irmãos. Desde o meu nascimento, meus irmãos, eu já venho sofrendo. Satanás viu que eu tinha uma promessa de Deus, amém, meus irmãos? Viu que eu era um escolhido do Senhor, ele já queria me matar, porque eu nasci com o cordão enroscado no pescoço, não nasci como muitos aí nascem pela cabeça, né? Eu nasci com os pés primeiro, depois a cabeça, por último, né? Então já começou por aí, né, meus irmãos? E assim vai. Mas planos, projetos escolhidos de Deus não morrem, meus irmãos. Passa por problemas, passa, mas não morremos. Amém? Qualquer hora aí, se Deus permitir, eu conto um pouco da trajetória da minha vida, de criança até aqui, que eu me lembro muito bem, que o Espírito Santo não deixa a gente esquecer de tanta coisa que eu já passei, meus irmãos. Mas hoje eu dou glória a Deus. Amém? Porque foi tudo aprendizado aí, para a honra e glória do meu Senhor. Amém? Que estava sempre do meu lado me cuidando. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa,
sua vida, sua família. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus.